Apocalipse capítulo 1. Quem encontrou? Apocalipse parece ser um livro muito complicado, mas Apocalipse quer dizer revelação. E Deus não faria um livro complicado sendo um livro de revelação. Nós só precisamos entender. Amém? Então eu vou começar a ler um texto aqui rapidamente a partir do verso 4. Se você pode, acompanhe comigo. Diz assim: a visão que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos, diz assim, verso 4: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, diga assim, ele é, que era, diga, ele era, e diga também que ele há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Queridos, esse texto que eu quero ministrar, começando por aqui, começa falando das 7 igrejas. Mas deixa eu esclarecer algo. A igreja é apenas uma. Quantas? A igreja é única, exclusiva. Ela é maioral e ela é soberana. A única igreja, a igreja de Cristo. O livro de Apocalipse, ele fala muito simbolicamente, mas ele revela através dos símbolos o que está escondido por detrás das letras. Então, o que nós temos aqui são 7 períodos da mesma igreja. O apóstolo João recebeu a revelação de uma igreja em 7 períodos. Esses 7 períodos da igreja começa pela igreja de Éfeso e termina pela igreja de Laodiceia. E Laodiceia fala do último período da igreja, período este que vivemos nesse tempo. É simples de entender. O número 7 representa a completude de Deus, a obra de Deus na terra. Por isso são 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O número 7 fala da completude. Deus criou tudo em 7 dias, ele descansou no 7º dia. Agora, ele descansou no 7º dia, porque no 7º dia, ele já tinha a certeza de que eu e você daríamos certo. Vou precisar repetir. Ele só descansou porque ele olhou e nos viu reunidos aqui hoje, sabendo que nós temos a autoridade do Filho, a revelação do Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, Deus pega 7 tempos da igreja e nós vivemos hoje o período de Laodiceia. Laodiceia, a junção de 2 nomes. Lao quer dizer laico. Laico quer dizer livre para ser o que quiser. Laico, para adorar o que quiser. Laico quer dizer que eu posso ter a fé que eu quiser ou não ter fé, não interessa. Eu posso crer numa pedra, eu posso crer numa imagem, eu posso crer no sol, eu posso crer em qualquer coisa. Laico quer dizer isso. E ceia quer dizer opinião. Então a igreja de Laodiceia, ela tem uma definição de que o que importa é o que eu creio e a minha opinião é que deve ser levada em conta, não a vontade de Deus. Mas, entre tudo que vamos falar aqui, eu quero declarar
que também os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, 7, uma completude para a igreja, 7 espíritos. Coloca aqui atrás para mim, por favor, Isaías capítulo 11, versículo 2, que vai falar desses 7 espíritos que estão disponíveis para a igreja hoje, e diz assim: e repousará sobre ele, sobre o Cristo, o Espírito do Senhor, o primeiro Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, no meio, na centralidade, o Espírito de conselho, aquele que aconselha, aquele que mede o padrão da igreja. E depois temos o Espírito de fortaleza, que está sobre a igreja. Temos também o Espírito de conhecimento. E por último, o Espírito de temor do Senhor. Todos esses Espíritos são faces do Espírito Santo que estão disponíveis. Eles estão disponíveis para a igreja, para que a igreja possa atingir o alvo, a meta. Agora, a vida da igreja, como eu disse, se trata de um governo este que é espiritual. Você pode repetir comigo? Um governo espiritual. A igreja hoje, na sua maioria, ela vive um tempo de decadência, onde o que interessa é a opinião das pessoas, é a necessidade das pessoas. Parece até que Deus, ele precisa fazer favor para o homem, mas na verdade Deus já fez o maior favor, o maior presente que ele podia nos dar. Ele nos deu o seu Filho, e nesse Filho nós temos a revelação do Cristo, e tendo a revelação do Cristo, nós recebemos autoridade para governar. O Novo Testamento, ele fala de coisas espirituais. O Antigo Testamento, o Velho Testamento, fala de coisas naturais. O homem obedecia a lei e recebia, tinha direito a receber bênçãos de Deus. O Novo, o homem já não tem mais o direito de receber bênção. Ele é a própria bênção que Deus levantou para essa geração, para esse lugar que vivemos. Então eu quero declarar que sobre a sua vida há autoridade, para que você declare lá na tua casa, nos teus familiares, nos teus vizinhos. Você levante a sua mão e declare: eu tenho um governo do Cristo, e declaro que toda obra que vem das trevas caiam, e que a minha casa possa ver e ter a revelação do Cristo vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele, Deus, nos fez reis e sacerdotes, como lemos. Veja, Cristo é o príncipe dos reis da terra. O que isso quer dizer é que a igreja foi levantada como um poder de rei, com um poder de rei sobre essa nação. Nós temos uma autoridade de rei sobre a terra, mas um rei soberano e espiritual. Talvez você não esteja vendo isso, talvez você esteja vivendo um tempo de escassez, ok? Um tempo de dificuldade ou até de enfermidade, mas a promessa de Deus se trata de coisas espirituais, e a igreja foi decaindo cada vez mais, porque ela não entendeu o poder que há nas coisas espirituais, e ela começou a buscar coisas naturais. Então, olha o recado que Jesus dá à última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que se trata deste tempo, meus irmãos, que estamos vivendo. Se você fizer a conta, é fácil. De Adão até hoje, passaram-se 7 milênios. Olha o 7 aí. E está escrito que o 7 é a completude. Ou seja, Deus está completando a sua obra nesse período da igreja. Só que tem um detalhe, pergunte qual?
nesse tempo a igreja está degradada. Olha o recado para essa igreja. Capítulo 3, coloque aqui, verso 15. Diz assim o recado de Jesus Cristo para essa igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, olha isso aqui, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha a igreja de hoje. Alguém vem para a igreja e consegue receber a bênção que procurava e para nesse momento. Mas o recado de Jesus para essas pessoas é duro. É duro, mas é verdadeiro. E ele vai dizer assim: e não sabes que és um desgraçado, alguém que não obteve a graça, miserável, pobre, cego, e nu. Quer dizer, não se trata de coisas, não se trata de riquezas naturais, se trata de autoridade espiritual. A igreja desse tempo é uma igreja que foi degradando cada vez mais, por correr atrás de coisas, por achar que o parâmetro de Deus é dinheiro, são casas, são riquezas naturais. Mas o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tem um ministério segundo a misericórdia de Deus, não segundo a astúcia, nem segundo o que ele fazia, mas segundo a misericórdia de Deus. Não desfaleçamos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Aleluia. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho, essa palavra do novo pacto, da nova aliança, está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Veja o problema de não entender o propósito. Talvez você chegou aqui precisando de algo, não tem problema, fica aí. Deus vai mudar o teu pensamento, e Deus vai te dar muito mais além do que você precisa, quando você entender o plano. Agora presta atenção nesse verso agora, versículo 4: nos quais o Deus com D minúsculo desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos não são ímpios, são pessoas que
conhecem a palavra, mas não conseguiram caminhar por ela. Aleluia. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A glória de Cristo. Quando nós recebemos essa glória de Cristo, quando recebemos o Cristo revelado, então nós paramos de correr atrás de coisas. E quando paramos de correr atrás de coisas que precisamos até, coisas justas para a nossa vida, mas quando nós entendemos que o Evangelho não se trata da nossa vida, mas se trata da revelação do Cristo, e essa é a vida da igreja, ter o Cristo revelado. Quando entendemos a revelação do Cristo, paramos de correr atrás de coisas e começamos a correr atrás da justiça do reino, porque, como eu disse, a promessa de Deus no Cristo é governo. Aleluia, 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 aleluia. Agora presta atenção. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Não é assim que está escrito? Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós estamos no 7º dia de Deus, de Adão, da queda de Adão, a humanidade até hoje. Nós estamos no 7º dia. O que Deus fez no 7º dia? Descansou. E Ele descansou porque Ele olhou para a igreja e Ele viu que na igreja, ou a igreja, além de ser decadente, dentro dela havia um povo que entendeu a revelação do Cristo. Havia um povo que entendeu que o propósito dele na terra é revelar o Cristo, para que o Cristo possa ser o primeiro, e não as nossas vidas, não os nossos desfrutes, nada disso, mas a vontade do Cristo. Então, estamos prestes, meus irmãos, a começar um período que na Bíblia chama-se a grande tribulação. A Bíblia diz que no final dos tempos sinais nos céus apareceriam. Quem tem visto sinais nos céus aí por todo o mundo? Hein? A gente ouve cada besteira que são extraterrestres, e são, né? São anjos talvez, ou sei lá o que são. Mas o detalhe é que está acontecendo. Haveria guerra, perseguição, tudo isso que nós estamos vivendo esse tempo, onde a Bíblia aponta para o tempo da igreja de Laodiceia, um tempo em que não interessa mais o Cristo, o que interessa é a opinião dos homens. Mas dentro da igreja há um povo que vai governar com Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo vem buscar os crentes vencedores. Aleluia. Quem são os crentes vencedores? Aqueles que viveram a vida da igreja. E a vida da igreja fala de governo. Aqueles que governaram enquanto estão na igreja espiritualmente, com um propósito, obedecendo à vontade dele. E está escrito que todos estes que receberam a revelação, todas as coisas serão acrescentadas. Sabe o que quer dizer isso? Que você vai ter mais do que merece, quando você entender que o plano é dele, não nossos. Não é nosso plano, é dele. Amém?
Quando Jesus veio e estabeleceu a igreja, Ele já estabeleceu assim. Só que a igreja foi decaindo, e foi decaindo. E a igreja caiu num vício de coisas, de correr atrás das coisas, enquanto que as coisas é que devem correr atrás da igreja. Quer ver? Vem comigo para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Jesus reuniu os seus apóstolos. E o verso 13 está escrito assim, leia comigo. Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? E Simão respondeu e disse: tu és o Cristo. Olha a revelação. Simão não está vendo um homem, não está vendo mais Jesus, ele está vendo o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não pegou? Simão andava com um homem chamado Jesus. Mas quando Jesus pergunta: quem vocês veem que eu sou? Simão vai dizer: eu vejo a revelação do Cristo. Aleluia, aleluia. Ei, deixa eu te dizer, aleluia. Glória a Deus. A revelação do Cristo foi dada quando Jesus veio em carne. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha isso aqui. E Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque não foi, olha isso aqui, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Sabe o que quer dizer isso? Para que você entenda a vida da igreja, o Pai vai ter que revelar quem é o Filho. O Filho, Cristo. Aleluia, aleluia. E talvez não seja difícil de imaginar, mas quando nós vimos João, o apóstolo, andando com o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, deitando no colo de Jesus, mas quando teve a revelação do Apocalipse, que o Jesus se revela como o Cristo para ele, ele cai como morto. Porque quando ele ouve as instruções, ele se vira. Irmãos, muitas vezes nós temos que mudar a direção. Quando João se vira e dá de cara com o Cristo, cai como morto. Porque João vê a revelação. A revelação está diante de João. E a revelação não era mais um Jesus homem, mas um ser totalmente soberano. Seus cabelos brancos de lã pura como a neve. Sabe o que quer dizer isso? Não está falando de um homem velho, mas a experiência da sabedoria de um homem que passou pelo processo
A neve fala de coisas que vêm do céu, ou seja, esse homem é sábio com a sabedoria que vem do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Seus olhos têm chama de fogo. Sabe por que seus olhos têm chama de fogo? Porque ele está olhando para a igreja e ele incendeia a igreja. Quando o Espírito se manifesta, a igreja é incendiada. Aleluia. Sabe o que acontece quando a igreja é incendiada? O inimigo da igreja foge. E é aqui que eu quero chegar. Porque o problema da igreja decadente não é ir atrás de coisas, é ser enganada pelo inimigo. E quando o inimigo engana a igreja muda o propósito. Em vez de espiritual, ela torna-se carnal. E a igreja, meus irmãos, ela é um governo celestial na terra. Por isso que quando Jesus ensina a oração, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que esse teu reino seja manifesto na nossa vida, assim como ele já está sendo manifesto aí nos céus. Queridos, se trata de um posicionamento em Cristo. E um posicionamento em Cristo revela coisas que ninguém mais pode ver. E quando esse Cristo é revelado, não temos mais vontade de ir embora. Não viemos por uma reunião no domingo. Não temos mais pressa de ir embora. Foi o que aconteceu aqui na quinta-feira. O culto acabou, ninguém foi embora. As pessoas se ajoelharam e nós adoramos e adoramos. E se nós continuássemos, estávamos aqui até hoje, sem sair daqui. Aleluia, aleluia. Quando Cristo é revelado, a nossa vontade não faz mais sentido. Aleluia, aleluia. Não se preocupa com a tua casa, o Cristo vai guardá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha isso aqui, verso 18 diz assim: e também, Jesus agora vai falar para Pedro, e também eu te digo que tu és Pedro. Jesus vai mudar o nome de Simão para Pedro. O homem não entendeu nada, construiu uma capela para São Pedro. Mas o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: ei, Simão, essa revelação que tu tivesses do Pai, que eu sou o Cristo, é pesada, é uma pedra, por isso eu vou te chamar de Pedro. Olha aqui. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, olha aí, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso eu quero te dizer: ei, toda porta do inferno vai cair. A porta do inferno vai cair na sua vida, porque você tem a revelação do Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Pare de se preocupar. Engraçado que quando lemos os salmos falam de confiança atrás de confiança. Confia no Senhor, que o teu socorro vem do alto. Ele vem saltando sobre as montanhas. Confia. Tudo que os salmos ensinam, especificamente está falando de confiança. Coisa que a igreja decadente não tem. Coisa que a igreja decadente não conhece. Porque pode confiar na conta bancária, na saúde, num casamento, mas olhar para a situação e dizer: vai passar.
Vai passar porque eu tenho o Cristo. E o Cristo não vai me deixar na mão, porque eu estou fazendo a vontade dele e não a minha. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja, a vida da igreja, se trata de autoridade espiritual. Sabe o que quer dizer isso? Que toda derrota que você pode estar passando é porque o Cristo está longe e o diabo está perto. Vou ter que repetir. A igreja só tem derrota quando está longe da revelação do Cristo. Eu vou encerrar aqui, Efésios capítulo 6. Abra comigo, Efésios capítulo 6. Verso 10. Olha isso aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do poder do Senhor. Veja que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com posição financeira ou social. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com o Senhor e o poder que é do Senhor. Olha isso aqui, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não só a armadura também não é nossa. Pega aí, crente, pega aí. Não tem nada a ver comigo e com você. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura é dele. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe o que o diabo mais ama? Pessoas que não acreditam no diabo. Que tem gente que é assim: eu estou na igreja, o diabo não pode fazer nada comigo. É esse que o diabo gosta. Porque estar na igreja não quer dizer nada, meu irmão e minha irmã, se nós não formos à igreja. Aleluia, aleluia. Toda derrota de uma pessoa é porque o diabo está trabalhando contra, pode ter certeza. Principalmente quem está na igreja. Se não for crente realmente, meus irmãos, vai passar trabalho no casamento, vai passar trabalho nas finanças, vai passar trabalho no ministério, vai ser prova. Pega isso aí no teu coração. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Tem mais. Você aguenta? Olha o verso 12. Agora Paulo vai dizer o motivo. Porque não temos que lutar contra nenhuma pessoa. Não temos que lutar contra nenhuma porta que se fechou. Não temos que lutar contra nenhuma enfermidade. Não é isso. Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não se trata deste ambiente. Está vendo por que você se dá mal? A tua luta é aqui. Quando você entender e começar a participar da luta dele, tudo vai mudar. Por isso que tantos ministérios não rompem. Existem muitas desculpas, existe muito empecilho, muito problema. Mas quando isso melhorar, eu vou começar a fluir no ministério. Não espera, começa hoje. Porque você resolve um problema, o diabo levanta outro. Você resolve outro, o diabo levanta aquele. Você resolve aquele, o diabo levanta esse. E assim vai.
Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Sabe o que quer dizer isso? Nesse exato momento que você está sentado aí, existem principados, existem potestades, existem hostes e dominadores de mente trabalhando contra a sua vida. Neste exato momento, neste século, aleluia, aleluia, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares terrenos. É assim? A nossa luta é no céu, meus irmãos. Sabe por que você não rompe na terra? Porque você está lutando na terra. O dia que você entender que a igreja foi levantada para guerrear no céu, a tua vida na terra vai mudar. Aleluia, 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 aleluia. Olha aqui o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não tem nada a ver conosco. Temos que tomar a armadura dele, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Feito tudo o quê? Ora, para que alguém toma a armadura de Deus? Para lutar contra vizinho? Não, você não precisa lutar contra vizinho. Você pega um pedaço de pau e vai para cima dele. Você pega uma funda igual Davi, vai para cima dele. Se for muito grande, se tiver boa pontaria, você derruba ele. Queridos, a luta não é aqui, a luta é lá. Nós tomamos a armadura dele para lutar nos lugares celestiais. Sabe por quê? Porque é onde a igreja está assentada com Cristo. Quando a igreja entender isso, que a vida da igreja está assentada nos lugares celestiais, dando ordens espirituais, levantando a mão e dizendo: Pai, obrigado, em nome de Jesus, prospera esta obra, prospera a tua vontade, Pai, na minha casa, prospera a tua vontade na minha empresa, prospera a tua vontade no meu ministério, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. A igreja decadente fica orando pela empresa. Pai, prospera a minha empresa, a minha empresa, a minha empresa. Se Deus prospera a tua empresa, você vai embora, nem aparece mais. Compra um carrão e mete o pé. A não ser que a tua empresa tenha propósito com a obra dele. E se ele olha no teu coração e vê que você tem propósito com ele, claro que ele prospera a tua empresa. Lógico. Aleluia. Aleluia. Mas eu vim aqui essa noite para dizer para você que a vida da igreja é muito mais do que uma reunião no domingo, ou até mesmo uma reunião na quinta-feira. É muito mais do que isso. A vida da igreja é o amontoado dos membros de Cristo, dando ordem nas regiões celestiais, declarando: ei, Satanás, fora, porque eu tenho a revelação do Cristo, eu recebi a revelação do Cristo, então eu declaro que a tua vontade, Senhor Jesus, vai prevalecer, porque assim está escrito, que o Senhor vai levantar um povo para governar na terra durante 1000 anos. Aleluia, aleluia. Eu já vou encerrar, mas eu tenho que mostrar algo aqui. Eu tenho que mostrar algo, porque nós estamos perto do Apocalipse. Muita gente está despreocupada, mas esses que estão despreocupados
geralmente são os que não têm a revelação do Cristo. E os que têm a revelação do Cristo não estão preocupados com o que vai acontecer, estão preocupados com aqueles que não têm a revelação do Cristo. Sabe por quê? Está prestando atenção? Porque, meus irmãos, quando a grande tribulação começar, a igreja que adquiriu a maturidade espiritual nas regiões celestiais vai ser tirada da terra. E para onde que ela vai? Para o céu. Vai ficar 7 anos lá no céu. Fazendo o quê? Pergunta o quê? Participando da festa do casamento. Talvez você não saiba, mas o casamento judaico, 7 dias. O Apocalipse, 7 anos. Ora, para Deus, um dia é como 1000 anos. Ou um ano, sei lá. Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus. Enquanto haverá a grande tribulação na terra, a igreja vencedora estará nos céus, participando das bodas do Cordeiro, do casamento da igreja com Cristo. Que já aconteceu. Por isso que Maria, por isso que Maria estava desposada com José. Desposada é casada, só que não entregue. Maria ainda era muito jovem e José não tinha casa. E o judeu precisa ter 30 anos e ter uma casa, para que possa casar e levar a mulher para a casa dele. Então o judeu fazia um trato: olha, vamos casar, eu caso a minha filha com o teu filho. Quando você tiver 30 anos e tiver a casa, e a minha filha tiver já recebido a primeira menstruação, você leva ela. Não pegaram? Por isso é que Cristo disse: não se preocupe, eu vou para o Pai, mas volto e venho buscar a minha esposa. Agora, a igreja vencedora é a igreja que adquiriu maturidade hoje. A igreja que vive a vida de igreja. Esses subirão no começo da grande tribulação. E a igreja que não adquiriu maturidade, a igreja que não adquiriu maturidade terá 7 anos no Apocalipse para amadurecer. E aí cabe a você e a mim decidir se nós vamos amadurecer hoje ou na grande tribulação. E sabe como é que se amadurece na grande tribulação? Morrendo. Sabe como é que se amadurece hoje? Morrendo. Não tem diferença. Hoje morremos para nossa vontade. Lá no Apocalipse morremos naturalmente mesmo, morte de perseguição. Não creio. Não creram, não creram. Já vou encerrar. Vem comigo para Apocalipse capítulo 20. Verso 4 em diante. Acompanhe comigo. Aqui está falando da igreja que vai ter que amadurecer na grande tribulação. Pode subir o louvor. Olha o que vai acontecer com quem não quer amadurecer hoje. Verso 4, está aqui. Verso 4 aqui atrás, Apocalipse capítulo 20. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram
degolados. Tem certeza que você quer amadurecer na grande tribulação? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Não é por medo, não é por fome, não é por enfermidade, é por testemunho de Jesus. Quando o anticristo se deparar e dizer: recebe a minha marca, eles disseram: não, prefiro morrer e ficar com Cristo. Aí foram degolados. Aleluia, aleluia, aleluia. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está pegando, crente? Quem está pegando? Aleluia. É importante que você pegue essas coisas. É muito importante que você entenda essas coisas. Aleluia. Verso 5: mas os outros, ou seja, os ímpios, aqueles que não quiseram saber de Cristo, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, pega aí, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes, olha aí, de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Agora, a decisão está nas nossas mãos. Ou nós amadurecemos hoje, agora, ou vamos ter mais uma chance de amadurecer na grande tribulação. E aí, para reinar com Cristo, muitos serão degolados, outros serão cerrados ao meio, outros serão feridos à espada, e assim por diante. A decisão está nas nossas mãos. Parece loucura? Sim. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós é poder. Aleluia. É poder. A mensagem da cruz é poder. E o sangue de Jesus nos reveste contra as astutas ciladas do diabo, contra a nossa casa, contra o nosso ministério, contra a nossa saúde, contra tudo que envolve as nossas vidas. Nós podemos escolher. Não há mais tempo, meus irmãos. Tudo está se cumprindo. Talvez você nem ouviu isso ainda que eu vou falar. Mas esse ano está previsto que o templo será construído em Israel. Sabe que templo é esse? É o templo que o anticristo vai se assentar. Se o templo será construído, é porque está perto. Está muito perto. Olha o que Paulo escreveu a Tessalonicenses: quando a apostasia estiver presente, o esfriamento da fé vir sobre a igreja, então aquele que há de se revelar será revelado, o homem da iniquidade, o anticristo. Queridos, está tudo muito perto, viu? Eu quero te encorajar a morrer hoje para a sua vontade e começar a fazer a vontade dele. Sabe por quê? Porque daí as coisas serão acrescentadas. Todo o suor que você está tendo para conseguir coisas, porque para Deus
aquilo que você busca, e mais importante, para Ele não passa de coisas. E a promessa é que Ele vai nos dar as coisas. Mas quando nós tivermos em primeiro lugar o propósito dEle, aleluia, 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 aleluia. Você consegue fechar os olhos aí por 1 minuto? Eu quero fazer uma oração. Pai Santo, a tua igreja está reunida. Os intercessores de mãos para cima. A tua igreja está reunida, Senhor. E oramos para que o teu propósito seja revelado. Oramos para que o Cristo se revele, Pai, na vida da igreja. Para que a igreja possa vir para o propósito e sair, Pai, do esfriamento, sair da própria opinião, para que a igreja possa ser, meu Deus, achada em bênção, achada, Pai, em propósito, achada, Senhor, na tua vontade esta noite. Nós clamamos, Senhor, pelo teu Espírito. Começa a tocar, Senhor, algumas pessoas aqui. Fecha os teus olhos, o Espírito do Senhor está passeando por esse lugar. Toca, Senhor, nos teus escolhidos. Começa a te revelar, Cristo. Nós oramos para que o Espírito do Cristo seja revelado. Começa a tocar, Espírito Santo. Começa a tocar, Espírito Santo. Te revela, Senhor. Revela-te a tua igreja. Revela-te a tua igreja. Revela-te a tua igreja. Revela-te a tua igreja. Revela-te a tua igreja.